E aí, pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleito. Nesse vídeo a gente vai aprender como criar um programa que gera o crachá de um determinado funcionário. Então eu venho aqui, digito o nome do funcionário, Marcos Santos da Silva, ok? E clico em gerar crachá e o programa gera um crachá para mim com o primeiro nome e o último nome desse funcionário. Então, se você quer aprender como criar esse tipo de programa, fica comigo até o final desse vídeo que eu te mostro. Mas antes, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo. Primeiro, vamos criar o nosso documento HTML5 e criar os nossos elementos HTML. Então, eu vou criar uma div, ok? Dentro dessa div eu vou criar um form e dentro desse form eu vou criar um field set. Esse field set vai ter um legend chamado de programa nome no crachá, ok? Aqui tem acento e aqui abaixo do meu legend eu vou criar uma div. Dentro dessa div eu vou criar aqui um label. Esse label, pessoal, ele vai ter o nome do funcionário, ok? Então vou passar aqui o nome do funcionário, 2 pontos. Agora a gente cria um campo input do tipo text, ok? E abaixo dessa div a gente cria outra div com o nosso botão. E aqui a gente coloca gerar crachá, ok? Abaixo dela a gente cria outra div com um parágrafo e a gente coloca aqui um crachá, 2 pontos, Lucas Santos, ok? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Antes do fechamento da body, a gente vai abrir e fechar a nossa tag script. Agora a gente vai clicar com o botão direito e abrir aqui o nosso documento no nosso navegador utilizando o Live Server, ok? E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui de 150%, ok? E agora a gente precisa estilizar os nossos elementos. Para isso, eu vou utilizar aí o Tailwind. Bom, pessoal, o Tailwind é um framework CSS muito utilizado na atualidade, ok? Eu não vou ensinar você a instalar e configurar o Tailwind. A gente vai utilizar o link CDN. Então você vai vir aqui abaixo da tag title e vai colocar um script 2 pontos src. Aqui você vai passar um https 2 pontos, aqui é ps 2 pontos, / cdn.tailwind.css.com. Se tudo tiver certo, ele vai zerar a margem, o pad dos nossos elementos HTML, ok? Então tirou aqui a borda do field set, então a gente já está aí com o Tailwind instalado. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai fazer a estilização dos nossos elementos, mas antes eu vou pegar uma nova aba e vou acessar o site fontesgoogle.com. Aqui você vai selecionar uma fonte da sua preferência, ok? Eu vou vir aqui, vou pesquisar pela fonte Inter, que é a fonte que eu vou selecionar. Aqui eu já tenho algumas configurações do font weight dessa fonte, ó. Eu tenho o light, o regular, o médio, o semi-bold e o bold. Você pode configurar de acordo com a sua preferência. Agora eu vou clicar em cima de uma delas para remover, vou adicionar de novo e ele traz para mim aqui esse navbar, ok, pessoal? Com algumas configurações do font weight que eu fiz. Eu posso tirar aqui essas configurações, mas o que serve para a gente aqui agora é o nosso link, ok? Então eu vou selecionar aqui o último link, Ctrl C e vou fechar, ok? Agora eu vou voltar aqui, posso colar abaixo ou acima, né? Vamos colar aqui embaixo mesmo. E aqui a gente vai selecionar todos os elementos HTML, mas antes eu esqueci de passar aqui a tag style, ok? Agora sim, a gente utiliza aqui o asterístico para selecionar todos os elementos. E aqui a gente passa um font family, passando entre aspas duplas a fonte que a gente selecionou, seguido de um sans serif. E aí sim a gente já tem a fonte aplicada aqui no nosso projeto. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai começar a estilizar os nossos elementos. Então você vai vir aqui na body e vai passar uma classe aqui dentro. Que classe que a gente vai utilizar? bg, green, de 400, ok? Então a gente tem aqui esse verde.
que a gente vai fazer também, pessoal? Vamos vir aqui na nossa div, ok? E a gente precisa centralizar os nossos elementos com Flexbox. Então o Tailwind, ele tem uma classe chamada de Flex, e ele também tem uma classe que centraliza os elementos na vertical. Então eu vou passar aqui a Justify, tracinho Center, para centralizar na horizontal. E passo aqui a Itens, tracinho Center, para centralizar na vertical. Ele não centralizou, por quê? A gente tem que passar aqui um H Screen para a gente pegar a altura da viewport, ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui no nosso form e passar uma classe também. Aqui a gente vai passar um BG para ele, tracinho gray, tracinho 100. Vamos ver aí, a gente tem aquele cinza claro. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos definir um W full para a gente pegar 100% da largura. E agora a gente pega uma largura máxima aí, então eu passo um max W tracinho MD, então a gente tem uma largura média. O que eu vou fazer aqui também? Eu posso passar aqui dentro, pessoal, um shadow tracinho 2XL. Então eu tenho um efeito de shadow em volta aqui da minha div, ok? Vamos atacar agora o nosso legend. Vamos passar para ele um text tracinho 3XL, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o zoom aqui, vamos deixar aqui 100%, tá bom? E vamos passar aqui um padding de 8 para ele, ok? Passei um padding de 8, eu posso passar um font medium para ele, aqui é medium, e eu posso passar um BG tracinho green, tracinho de 500 para ele. Então eu tenho eu tenho 400 em volta e escureço um pouco mais aqui no Legend. Posso passar um text white também para ele e posso passar um W full para me pegar 100% da div aí, ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui na nossa div e vamos passar uma margem cima, baixo, direita, esquerda de 8, ok? Então eu vou passar um M tracinho 8, só que eu vou remover a margem de baixo, porque o meu próximo elemento também vai ter uma margem top de 8, ok? Vamos vir aqui então, passar essa mesma configuração nessa div. Então aqui eu tenho uma margem cima, baixo, direita, esquerda de 8 e removo margem bottom. Nessa última div, a gente só passa a margem cima, baixo, direita, esquerda de 8, não precisa remover, ok? Vamos atacar agora o nosso lábio. Então, vou passar uma classe para ele, block, e posso passar um margem bottom de 2. Passo um text base para ele e passo um font medium também, igual a gente fez no nosso legend. Beleza. Agora a gente ataca aqui o nosso input. Então, vou passar um padding para ele de 3 e posso passar um W full também, que aí eu já tenho aqui. Tem esse outline, ó, quando eu clico, para remover ele, a gente tem uma classe aqui no Tailwind chamada de outline none. A gente remove. Vamos passar aqui um border, tracinho 2 e um border, tracinho BG, tracinho gray. E eu posso passar aqui um 200 para a gente testar. Ó. Então tem essa bordinha aqui. Vamos passar aqui de 300, que fica bacana, mais escura. E aí, pessoal, a gente vai estilizar o nosso botão. Então, vamos vir aqui no nosso botão. Eu vou passar uma classe para ele W full, pegar 100%, e uma BG orange, tracinho de 400. Posso passar um over, 2 pontos BG, tracinho orange, tracinho de 500, ok? Então, já tenho aqui o meu botão. Vamos definir um padding para ele de 3 e um text white e também um upper, aqui é uppercase, para a gente ter tudo em caixa alta, ok? E vamos passar aqui um font medium também, ok? E aí a gente finaliza o botão. Aqui no crachá eu não vou passar nada, ok? Acho que já está bom aqui do jeito que tá. Então vamos fazer o seguinte aqui. Na verdade, né, tá bom do jeito que tá mesmo, eu não vou estilizar não. Vamos fazer o que agora, pessoal? Vamos começar agora recuperando os nossos elementos. Como a gente vai enviar pelo próprio formulário, a gente vai selecionar o formulário e o nosso campo input.
Então vamos vir aqui, ó, no ID do nosso campo input e passar aqui o nome dele, ok? E aqui, onde a gente gera o crachá, a gente vai passar um ID também chamado de crachá, ok? Vamos recuperar aí o form, né, o input e o crachá. Então, constante form EL, aqui é EL, será igual a document.carry selector, passo aqui o form. Como eu estou recuperando pelo formulário, eu não preciso passar classe, eu não preciso passar ID. Agora vamos passar aqui a const nome EL igual a document.carry selector, passo aqui o nome. Só que o nome é um ID, então vou passar aqui a tralha. Depois eu passo o crachá, que é onde a gente vai gerar ele, então crachá element document carry selector e passo aqui o ID crachá, ok? O que a gente vai fazer agora? Form el.add event listener, vamos fazer o submit aí do nosso formulário. E aí a gente pode passar uma função, então vou passar aqui um gerar crachá, aqui é crachá, não pode ter acento. E agora a gente faz o seguinte, cria a nossa função gerar crachá. Ela vai ter um parâmetro, já vou explicar para vocês, mas vamos dar um console.log aqui em teste para a gente debugar. Então se eu passar aqui, vamos dar um F12 primeiro. Então se eu passar aqui um teste e gerar o crachá, ó, ele mostra lá o teste, ó, tá vendo? Ó? E aí ele reenvia o nosso form. Isso não pode acontecer. Então a gente passa um E de evento aqui como parâmetro, pega esse E e utiliza a prevent defull para a gente prevenir o reenvio, ok? E aí eu venho aqui e clico em gerar crachá. Cada vez que eu clico, ele exibe aqui o teste 2, cliquei de novo, teste 3, ok? Então já está aí parando com o nosso reenvio de formulário e a gente pode pegar o valor do campo nome para a gente poder validar, ok? Então vamos pegar aqui uma const nome e dizer que ela será igual a nome EL de elemento ponto value. E a gente passa esse nome aqui, ó, para o nosso console. Então a gente pega aí o que foi digitado no campo. Vou passar aqui um Lucas Silva e vou gerar, ele exibe aqui o nome e o sobrenome, ok? O que a gente precisa fazer? Eu não posso deixar que ele digite um nome em branco e nem apenas o primeiro nome, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Validar. Então eu vou criar uma condição e dizer que se nome for igual vazio, eu vou dar um alert, por favor, vírgula, informe o nome e o sobrenome, ok? E aí eu vou dar um return para me travar o código e não deixar debugar o nome, porque não vai ter nenhum nome aqui. Então vamos deixar aqui em branco e vamos mandar gerar, ó. Por favor, informe o nome e o sobrenome, ó, ok? E aí se a gente só passar aqui o nome, né? Passar aqui Lucas, passar aqui o Lucas e vou gerar, ó, ele deixou passar. Então a gente tem que validar que a gente quer o sobrenome. Como que a gente faz isso? Aqui na frente a gente dá um ou e aí a gente utiliza aí a função indexOf que retorna a posição de um array, por exemplo, ou a posição de uma string. Então eu vou dizer aqui que se o nome .indexOf, abre e fecha parênteses, abre e fecha aqui, ó, as aspas duplas e dou um espaço. Então isso quer dizer o quê, pessoal? Que eu tô pesquisando lá no meu nome, né, no campo nome, se existe um espaço. E aí, se for igual a -1, quer dizer que não existe, porque a gente sabe que quando existir uma ocorrência vazia ali, um espaço, ele vai retornar 0, caso exista 2, ele vai retornar 1, ou a gente pode pegar esse último espaço, utilizando aí a last index of. Então a gente só precisa que ele passe o primeiro e o segundo nome. Se ele tiver 3 nomes, se ele quiser passar, a gente vai pegar o primeiro e o último para poder gerar o nosso crachá. Então vou passar aqui um Lucas,
e vou clicar aqui, ó, tá vendo? Ó, por favor, informe o nome e o sobrenome. Então a gente exige que ele passe aqui, por exemplo, o Santos, ó. Aí sim a gente valida. Então se ele não passar nada, a gente pede para ele informar o nome e o sobrenome. Se ele passar só o primeiro nome, a gente quer o segundo. Então ele é obrigado a passar o segundo. Aí sim a gente valida corretamente e continua aqui a gerar o nosso crachá, ok? Então vamos fazer o seguinte, aqui antes do console.log, a gente precisa fazer o seguinte agora, pessoal. A gente precisa aqui pegar o primeiro espaço, ok? E o segundo espaço. Na verdade, o último espaço. Então se ele tiver nome e sobrenome, né? Segundo nome e sobrenome, a gente vai pegar aí o segundo espaço. Como que a gente faz para pegar, na verdade, o último espaço? A gente utiliza a last index of. Então vamos vir aqui no nosso console e passar aqui um ponto, ok? E aqui a gente passa primeiro, pessoal, o index of. E a gente passa aqui o espaço. Vamos passar uma vírgula aqui, nome de novo, ponto last index, aqui é index of. E a gente passa aqui mais um espaço, ok? E aí, eu venho aqui e passo, ó, Lucas, ele vai falar que eu preciso passar o sobrenome, vou passar aqui dos Santos, e aí, ó, ele fala para mim que eu tenho um espaço na posição 5, vamos contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a posição 5 é o meu primeiro espaço, e eu tenho na 9. Então, vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Então a gente consegue pegar aí o primeiro espaço, ok? E o último espaço. E a gente tem que fazer o que, pessoal? Armazenar isso em variáveis. Então, constante, né? Vamos pegar aqui, ó, primeiro espaço. E a gente atribui aqui, ó, a nossa primeira, né? Que é a index of. Vou dar um Ctrl X e vou colar. Agora eu pego a segunda, Ctrl X, crio aqui uma constante, último espaço, ok? Será igual e colo aqui. Aqui é const, ok? E aqui, ó, vamos pegar só o nosso último espaço para debugar, ok? Vou passar aqui o Marcos da Silva Santos, aqui é Santos, ok? E vou mandar geral, ó. Então ele mostrou aqui que o meu último é 15. Se você contar aqui, ó, do 0, né? A index of trabalha com a posição 0. E aí você vai ver que a gente tem aqui, né? Até chegar aqui a gente tem aí 15, né? Com esse 15 caracteres, ok? Então o nosso último espaço está no caractere número 15. O que eu vou fazer agora, pessoal? O que a gente vai fazer? Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa gerar o nosso crachá. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos já debugar aqui no nosso console o nosso crachá. O nosso crachá vai pegar nome, ponto, e a gente vai utilizar aí uma função chamada de substr para a gente cortar o nosso primeiro nome na posição 0. Então o que a gente faz aqui? Substr, a gente utiliza essa função passando de onde a gente vai iniciar, da posição 0, lembra que a gente contou? A posição 0, a primeira letra, 1, 2, 3. Então a gente pega a posição 0 na onde, né? A partir da onde? A gente pega lá do nosso primeiro espaço, né? Quer dizer, a gente pega do nome e vai até o final do nosso primeiro espaço. Então a gente vai até o primeiro espaço aqui. Vou passar aqui um Lucas Silva. E aí, ó, ele já corta para mim, ó, ok? Vamos salvar aqui e vamos passar o Lucas Silva Santos e vamos gerar. E aí ele cortou de novo só o primeiro. Agora a gente precisa cortar o segundo, ok? Então a gente tem que começar aqui, ó, do último espaço que a gente já tem, né? Vamos passar aqui uma vírgula, ou a gente pode concatenar, né? Vamos passar uma vírgula, nome, ponto substr. Como a gente quer pegar do último espaço para o final, a gente não precisa pegar uma posição e passar aqui, né? A gente pega e passa da onde a gente quer iniciar o nosso corte. Então aqui a gente iniciou do 0 e foi até o primeiro espaço,
E aqui a gente já começou do primeiro espaço e não informou o final, porque não há necessidade. Ele já está pegando o último nome aí do usuário, na verdade o sobrenome. Então vamos vir aqui, vamos passar o Marcos da Silva Santos e vamos gerar aqui, ó. Repare, né, porque eu dei ali mais um espaço, repare que ele pegou aqui, ó, Marcos Santos, ok? Se a gente salvar aqui e pegar o Luiz Antônio Diniz, né, aqui é Antônio, aqui é Diniz, então se eu vir aqui gerar, ó, ele pega só o primeiro e o último, ok? Então, pessoal, quando a gente utiliza substr, a gente passa de onde a gente quer ir começar e até onde a gente vai, ok? No caso aqui do último espaço, a gente já sabe o final. Então, não preciso passar de onde eu quero começar o meu corte, ok? E aí, pessoal, o que a gente faz? A gente pode jogar isso dentro de uma variável, dentro de uma string e exibir ela. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos criar aqui uma const chamada que a gente pode colocar o nome de elemento. Vamos passar aqui um elemento HTML, ok? Vou colocar o HTML tudo aqui em caixa alta e aqui eu vou utilizar a document.create elemento e vou criar um parágrafo. Lembra que a gente removeu não removeu, né? Vamos remover aqui o parágrafo, então. Então a gente vai criar esse parágrafo utilizando aí append shield, ok? Mas antes, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse elemento HTML e utilizar .textContent. E a gente utiliza uma template string. E aqui eu posso passar a crachá, né? Tem acento, 2 pontos, então estou passando essa string. E agora a gente passa o que aqui dentro? A gente passa o nosso nome, né? Vou dar um Ctrl X aqui. E aqui eu utilizo o cifrão e as chaves e colo aqui dentro. E no final, pessoal, eu faço a mesma coisa e pego esse camarada aqui, ó, Ctrl X e colo aqui dentro. Posso remover esse console.log daqui. Deixa eu remover aqui o fechamento dos parênteses. E agora é muito simples. É só a gente pegar aqui, ó, a nossa crachá elemento, que é onde a gente vai exibir aqui embaixo do botão. A gente tem aqui, ó, o ID crachá. Então a gente está pegando esse elemento. Então crachá elemento ponto, ok? Append shield e a gente joga aqui o nosso elemento HTML. Vamos lá testar? Vamos passar aqui o Marcos da Silva Santos e vamos gerar o crachá, ó. E aí ele cortou, ó, Marcos Santos. Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui o Luiz Antônio Diniz e vamos gerar aqui o nosso crachá, ó. Ele pegou o primeiro e o último. Só que se eu vir aqui clicar de novo, ó, ele vai. Tá vendo? Ó? Ele vai gerando aqui para mim. Como que eu faço para resolver isso, pessoal? Antes aqui, ó, de criar o elemento, né? Eu posso vir aqui até antes do parágrafo, não tem problema. Ou depois, né? Antes de pegar append shield. E agora eu vou passar aqui o while e vou pegar aqui o meu crachá elemento e vou pegar aqui o first shield. Ou seja, vou pegar o primeiro elemento. E aí, pessoal, eu faço o seguinte, eu removo o elemento. Qual elemento? O primeiro parágrafo que eu estou criando. Então aqui, ó, todas as vezes que eu incluir o último, eu removo, né, o anterior, o primeiro. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e utilizo o meu elemento, crachá EL, ponto, remove, e passo aqui o shield. E aqui dentro eu pego o crachá EL de novo e passo o first shield, que é o primeiro elemento que eu quero remover, ok? Fazendo isso, quando eu passar aqui de novo o Lucas Silva Santos e mandar gerar, ele gera para mim, ó, ok? Se eu clicar de novo, ele não gera mais. Por quê? Porque eu estou jogando isso aqui em cima, ok? A gente pode até pegar isso aqui, ó, Ctrl X, e aqui fora a gente cria uma function chamada de limpar, ok? E aí eu passo aqui dentro. E agora eu só chamo a minha função
limpar aqui, ok? Então, se eu passar aqui Lucas Santos, aqui é Santos Silva, e gerar o crachá, ó, eu tenho lá o Lucas Silva. Se eu clicar de novo, eu não gero. E eu posso também, pessoal, vir aqui e limpar o campo, né, depois que eu gerar o crachá e dar foco nele, né? Então vamos fazer isso, né? Então aqui no final, eu pego o meu elemento, ó, tem que ser o nome EL, vou dar até um Ctrl C aqui e vou colar. Pego aqui a value e atribuo uma string vazia. Depois eu pego esse mesmo elemento e utilizo o focus, ok? Vamos testar? Deixa eu remover esse zero daqui. Vou passar aqui o Lucas Santos da Silva e vou gerar o crachá. Ó. Apareceu lá, ele limpou o nome do campo e deu focus. Vamos testar de novo? Marcos Antônio da Silva. Vamos gerar o crachá, ó. Marcos Silva, limpou e deu foco, ok? E aí, pessoal, com isso, né, a gente praticamente finaliza. Vamos remover aqui os espaços em branco, né? Ó, a gente tem aqui a nossa limpar, ok? Vamos separar agora o nosso HTML do nosso, né, JavaScript. Vamos vir aqui, botão direito, New File, script.js, volto aqui, seleciono tudo que está envolvendo aqui a minha tag script, Ctrl X, salvo, venho aqui no meu script, colo e salvo, volto aqui, removo os espaços em branco e passo aqui um src script.js, ok? Vamos testar lá de novo, Marcos, aqui é Marcos da Silva Santos, aqui é Santos e aqui eu gero, ok? Ó, então, Marcos Santos, ok? Tá funcionando. A gente poderia até separar aqui o nosso style, mas acho que isso não é necessário, ok? Já removemos aqui o espaço, tudo certinho. Vamos tirar o espaço daqui. E com isso, a gente finaliza, né, pessoal? Posso remover o meu console daqui, ok? Então é isso, pessoal. Nessa aula, a gente aprendeu aí como criar um programa que gera um crachá utilizando JavaScript. Se essa aula fez a diferença para você, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.